Olá, amantes das palavras! Meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo eu vou falar com vocês a respeito deste livro, Produção Escrita e Dificuldades de Aprendizagem, que é de Joaquim Dawes, Roxane Gagnon e Fabrício De Cândido. Antes de fazê-lo, gostaria de pedir que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem um like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. Vou começar aqui falando para vocês sobre as 4 hipóteses que guiam o trabalho desses autores, desses 3 autores. Eles vão destacar essas 4 hipóteses nas páginas 18 e 19 do livro. A primeira situa a aprendizagem da escrita no quadro da produção de textos diferentes. Isso implica que, desde o início do ensino da escrita, consideremos o texto e não a palavra ou a frase como unidade de trabalho e que também levemos em conta a diversidade de situações de comunicação. Ou seja, eles vão partir dos textos e das situações de comunicação. Esse é um ponto central da proposta deles aqui apresentada. A segunda organiza essa aprendizagem em função de textos particulares. Isso exige do professor um bom conhecimento sobre os textos a serem produzidos e sobre os diferentes componentes que os caracterizam. Ou seja, os professores precisam conhecer bem os textos e os componentes que vão caracterizar diferentes gêneros. A terceira hipótese, que eles apresentam aqui, eles falam o seguinte: a terceira, consequentemente, considera os problemas de escrita no quadro dos textos particulares a serem produzidos. O desafio aqui é o de antecipar, em função da análise a priori dos componentes dos diferentes textos, os principais obstáculos e dificuldades a serem ultrapassados pelos alunos, nos diferentes níveis da escolaridade. A quarta hipótese considera o texto e suas especificidades como lugar para auxiliarmos os alunos em dificuldade a ultrapassar seus problemas de escrita. Isso implica que o professor desenvolva uma análise didática dos erros que aparecem em seus textos, a fim de encontrar meios e atividades adaptadas para superá-los. Ou seja, os professores precisam, aqui dentro dessa proposta, se seguir essa proposta, partirem dos textos dos alunos e, a partir desses textos, eles irão construir meios e atividades adaptadas para que os alunos superem esses erros. Ou seja, a partir dos textos que os alunos produzem, vão ser construídas atividades para que eles desenvolvam habilidades e competências relacionadas à escrita. Então são essas as 4 hipóteses que vão guiar o trabalho dos autores. São muito importantes, né? Partir do texto e partir dos erros dos alunos. São 2 caminhos aí que eles apresentam aqui de maneira mais sintética. Eu estou juntando aqui um pouco dessas 4 hipóteses que são importantes para construirmos uma metodologia de ensino da escrita. Na página 20, eles vão apresentar as dimensões da escrita, num quadro aqui que eu vou explicar para vocês de forma bem objetiva. Para eles, a escrita não é somente um fenômeno linguageiro, como eles falam aqui, mas também é um fenômeno psicológico. Por que psicológico? Porque ele é cognitivo, afetivo e sensório-motor. Ele vai envolver não só a nossa cognição, mas também os nossos sentimentos, todos os aspectos afetivos, e também é um procedimento sensório-motor. Envolve a nossa coordenação motora, por exemplo, para escrever um texto, principalmente se for escrito à mão, mas também se for escrito digitado, seja em um notebook, por exemplo, ou na tela de um celular. Então, esses aspectos são psicológicos. Trata-se também de um fenômeno social, porque ele é interacional. Quando nós usamos a escrita, interagimos com as pessoas, e também cultural. Então, é um fenômeno também social. E, obviamente, é linguageiro, porque envolve questões textuais, pragmáticas, sintáticas, lexicais, ortográficas e gráficas também. São aspectos que são fundamentais para pensarmos a escrita. Tá bom, gente? Na sequência, eu vou falar para vocês sobre as fontes das dificuldades dos alunos, que eles vão apresentar aqui entre as páginas 32 e 34.
As fontes das dificuldades, eu creio que seja um dos pontos centrais aqui do livro e também que é essencial de ser aprendido, esse conjunto aqui de dificuldades que os alunos podem ter nos cursos de graduação relacionados à formação de professores. Então, se você é um professor de português ou pretende ser um professor ou professora de português, é fundamental que vocês leiam com atenção este livro inteiro, especialmente os 2 primeiros capítulos, tá bom? Aqui eles vão falar, já no capítulo 2, os obstáculos, dificuldades e erros da escrita. Quais são essas fontes das dificuldades? Eles vão mostrar aqui. Eu vou ler aqui para vocês porque é essencial que vocês conheçam essas dificuldades. São de natureza, por exemplo, são dificuldades motivacionais. Trata-se de fontes associadas à canalização das necessidades do aprendiz, a qualidade e a intensidade do investimento na escrita e a relação entre o esforço feito e os resultados obtidos. Desse ponto de vista, a insegurança linguística no momento da escrita desempenha um papel importante como fonte das dificuldades. Ou seja, existe uma insegurança, em muitos casos, que pode pesar na produção escrita dos alunos. O aluno sente uma insegurança na hora de escrever. Então, os aspectos motivacionais precisam ser levados em consideração no ensino da escrita. Dificuldades enunciativas. Aqui, a fonte da dificuldade é a entrada do sujeito no texto, o modo como leva em conta e implica o outro no texto, a indexação adequada das diferentes instâncias responsáveis pela enunciação e, de modo mais geral, a gestão dialógica, a quem responde o texto, a polifônica do texto, quais são as vozes que são citadas e como. Em suma, trata-se de responder à seguinte questão: o aluno é capaz de produzir enunciados correspondentes ao cânone discursivo de referência? Ou seja, essas dificuldades enunciativas, vocês podem perceber, quem tem um pouco mais de conhecimento da área de letras de uma maneira geral, vai ver que essa abordagem deles tem uma relação muito forte com a teoria do Mikhail Bakhtin. Então, é importante que quanto mais vocês conhecerem do Bakhtin, melhor vocês vão poder dialogar com esta proposta. Dificuldades de natureza procedimentais, por exemplo, eles vão falar aqui. Envolve os procedimentos, as estratégias convocadas durante a escrita, bem como as operações aplicadas para ultrapassar os obstáculos. Fala-se frequentemente de sobrecarga cognitiva para ilustrar o desafio de tratar simultaneamente os 4 diferentes componentes da escrita. Mas os processos envolvem também a gestão online dos processos de planificação, de textualização e, sobretudo, o ajuste necessário na releitura, revisão, reescrita. Esses procedimentos são muito importantes que sejam ensinados na escola, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. O aluno precisa ter um repertório de procedimentos para lidar com a escrita, saber como revisar o seu texto e saber como adaptar essa revisão. Tá bom, gente? Então, prestem muita atenção a esses procedimentos que envolvem a escrita. Também tem aqui as fontes das dificuldades de natureza textual, né? Aqui a fonte das dificuldades envolve principalmente os conhecimentos insuficientes em relação ao gênero textual a ser produzido e a não conformidade com as convenções e as regularidades que os caracterizam. Considerar os modos de realização textual leva-nos a distinguir diferentes fontes de problemas, conforme se trate de gêneros narrativos, argumentativos, conversacionais, descritivos e explicativos. Analisando os mecanismos constitutivos do texto, podemos determinar melhor a origem dos problemas. Entre os mecanismos, nos esclarecem e nos dão indicações mais refinadas sobre elas. Notamos a coerência do conjunto, a progressão temática, a organização. Olha só como são 3 pontos que nós, enquanto professores de português, durante o ensino, especialmente da escrita, que é o foco aqui do livro, precisamos ensinar os alunos a todo momento. A coerência geral do texto, né? A progressão temática e a organização de todo o texto. Depois eles vão apresentar a segmentação e a conexão entre as partes do texto.
A gestão do paratexto, ou seja, títulos, subtítulos, esquemas, figuras, etc. A coesão verbal, os usos dos tempos verbais, esse é um aspecto central na produção de um texto escrito, não é, gente? A coesão nominal, uso de mecanismos de retomada anafórica. Olha como nós sempre falamos, enquanto professores, para os alunos, da importância deles ampliarem o vocabulário para poderem fazer essa construção anafórica da coesão nominal o tempo todo. Construírem a coesão nominal por meio da anáfora, não é, gente? E a utilização dessas unidades linguísticas. Na sequência, eles vão mostrar as dificuldades linguísticas. Olha que interessante. Estou lendo aqui detalhadamente, gente, preciso destacar, porque são informações que são essenciais na formação de professores. Tá bom, gente? Na página 34 aqui, continuando. Linguísticas. Essas operações envolvem o uso das unidades linguísticas, lexicais e a construção das frases. Pode-se tratar, por exemplo, de um dos tempos verbais que rompem a coesão. Quando eu cheguei, eles falarão. Isso está rompendo a coesão aqui, o exemplo que eles dão. Também pode ser um problema de supergeneralização de uma regra dominante de conjugação. Por exemplo, confusão entre o futuro do presente e o pretérito perfeito. Eles falarão com aotil em lugar de eles falaram. Problema morfológico e ortográfico de uma regra sintática, o uso do relativo que em vez de cujo. A mulher que eu tinha te falado. Os problemas de coesão nominal que afetam as retomadas anafóricas são também muito frequentes. Na árvore próxima à casa estavam pousadas duas rolinhas. Estas não podiam voar até ela. Ortográficas, aqui também é outro ponto muito importante do livro. O número de pesquisas sobre a didática da ortografia multiplicou-se nesses últimos anos. Diferentes aspectos são tratados pelos autores. Ele cita aqui Brissaud, é um nome que eu não sei pronunciar adequadamente. Peço perdão a vocês. Por exemplo, Fayol e Largue, 1992, voltam sua atenção às condições de produção e às estruturas morfossintáticas. O gerenciamento da harmonia entre as diferentes dimensões integradas na escrita não é fácil, pois o escritor tem de gerir várias tarefas ao mesmo tempo. O reconhecimento pelos alunos dos contextos que induzem a erros é recomendado por esses autores para melhorar o desempenho da ortografia. As conversas metagráficas contribuem para trazer à luz as principais dificuldades e as representações dos alunos. A didatização desse procedimento de pesquisa, que se apoia no diálogo dos aprendizes sobre comentários metagráficos, é explorada em didática das línguas por muitos especialistas e professores. E por fim, eles trazem as sensório-motoras. A mão ou o olho nem sempre seguem de modo adequado o pensamento e a atividade de escrita. Nas primeiras etapas da conquista da escrita, o cansaço pode ser importante e, consequentemente, ser uma das fontes dos problemas observados. As dificuldades sensório-motoras importantes, precisão e rapidez do gesto gráfico, coordenação manovisual, etc., podem causar graves deficiências. Ou seja, eles tratam aqui detalhadamente quais são as fontes de dificuldade da produção escrita, dos alunos. E a partir dessas dificuldades, nós, enquanto professores, podemos intervir no ensino para que os alunos superem essas dificuldades e desenvolvam adequadamente competências e habilidades relacionadas à escrita. Ou seja, o problema é uma insegurança linguística? Vamos trabalhar a insegurança linguística. O problema é de natureza procedimental? Vamos trabalhar os procedimentos com os alunos. São aspectos textuais? Vamos trabalhar esses aspectos textuais. E vamos trabalhar tudo isso. Com eles, até pode ser algum aspecto sensório-motor também. Questões linguísticas, ortográficas, ou seja, aqui é um guia fenomenal para vocês perceberem, cerca de 3 páginas, eles sintetizaram quais são as principais dificuldades dos alunos.
que podem guiar o trabalho do ensino da escrita. Já na página 35, eles vão comentar a importância dos erros. Muitas pessoas eu vou sintetizar aqui para vocês, muitas pessoas consideram o erro como um sinal de fracasso absoluto, de que a pessoa não tem, vamos dizer assim, capacidade para uma determinada atividade. E aqui os autores vão trazer que o erro ele faz parte do processo de aprendizagem e que ele tem que ser tratado como parte do processo de aprendizagem, não como um desvio do processo da aprendizagem. Tá bom, gente? O que eu também vou trazer para vocês que o gênero é tratado por eles como instrumento didático e cultural na página 44. Vamos aqui à página 44. Eles vão falar o seguinte: o gênero é um instrumento cultural, visto que serve de mediador nas interações indivíduos-objetos, e é um instrumento didático, pois age como meio de articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares. Olha só que interessante. E dentro da proposta dos autores, eles vão mostrar em tabelas aqui, de forma muito bem organizada, um agrupamento dos gêneros. Eles fazem uma proposta desse agrupamento aqui no terceiro capítulo do livro. Aqui que é muito importante esse capítulo, os gêneros textuais como unidade de trabalho. Eles vão partir dos gêneros. E aí eles vão pensar nos agrupamentos, pois os agrupamentos ligados à prática de escrita vão envolver aspectos dos domínios sociais de comunicação, os tipológicos e capacidades de linguagem dominantes, e vão ser materializados em gêneros. Por exemplo, dentro do domínio social da comunicação da cultura literária ou ficcional, temos o conto maravilhoso, a fábula, a lenda, a narrativa de aventura, a narrativa de ficção científica, o conto, a crônica literária. Ou seja, há um conjunto de gêneros para serem trabalhados dentro dessa dimensão. Também temos a memorização das ações humanas, a documentação, a memorização dessas ações, que vai representar as experiências vividas e situadas no tempo. E aí temos vários gêneros, o diário íntimo, o testemunho, anedota ou caso, autobiografia, notícia, reportagem, crônica social, crônica esportiva, histórico, relato histórico, ensaio ou perfil biográfico, uma biografia. Então, todos esses gêneros estão ligados aqui. Depois vão apresentando outros, né? Relacionados pela capacidade, por exemplo, de argumentar, que a gente tem os textos de opinião, carta de reclamação, carta de solicitação, assembleia, discurso de defesa, discurso de acusação, resenha crítica, ensaio editorial. Todos esses agrupamentos que eles propõem, também tem o da exposição e das instruções, né? O da exposição é ligado ao texto expositivo, a exposição oral, seminário, conferência, por exemplo. E das instruções temos a receita, o regulamento, as regras do jogo. Todas essas propostas são muito importantes, porque a partir da construção do agrupamento dos gêneros, conseguimos organizar nosso trabalho para um conjunto de habilidades comunicativas. A partir daí, os autores aqui vão propor um modelo didático do gênero, que eles apresentam na figura 3 aqui, que eu vou falar para vocês. Situação de comunicação, paginação de texto, meios paralinguísticos, textualização das unidades linguísticas, organização, plano textual e os conteúdos temáticos. Tudo isso está relacionado ao gênero. Já na página 71, eles vão explicar a importância de se estabelecer com antecedência qual gênero será trabalhado em sala de aula. Eles vão falar o seguinte aqui na página 71. Classificar os textos em seus gêneros respectivos facilita uma análise eficaz a priori, pois o gênero predetermina um horizonte de expectativa para quem vai avaliá-lo. Esse horizonte permite fazer antecipações a partir das convenções de uso dos textos, ou ainda, a partir de pontos que julgamos pertinentes ou incontornáveis em relação a eles. Ou seja, a partir do gênero selecionado, temos um horizonte de expectativa para o desenvolvimento das habilidades e competências dos nossos alunos. Já na página 72, eles vão apresentar
algumas dimensões e objetivos dos textos narrativos, que são muito interessantes, né? Por exemplo, planificação do texto. O aluno, ao pensar um texto narrativo, lembrando, isso aqui é mais focado para o ensino fundamental. Algumas coisas também podem ser aplicadas para o ensino médio, mas esta obra é mais focada para o ensino fundamental. Por exemplo, na planificação do texto é importante pensar qual será o título da história, começo por uma fórmula de lançamento, eventualmente um desfecho, né, do conto com uma fórmula de fechamento, pode ser pensado, organização do conteúdo, esquema da narrativa, quando, quem, quais são as relações entre os personagens, como, onde, responder essas perguntas, né? Vamos colocar algumas situações, né? Quais são os personagens, qual é o narrador da história, qual lugar ou tempo vai acontecer essa história, quais são os elementos, né, típicos, por exemplo, numa narrativa de aventura, quais são os personagens, quais são os tipos de fala desses personagens que vão envolver o público nesse gênero. Também tem a organização, né, do texto envolvendo a coesão verbal, a coesão nominal. Aqui eles vão trazer alguns exemplos e discutir esses exemplos. Como esse texto, ficar discutindo aqui muito detalhadamente os exemplos, levaria cerca de meia hora, assim. Se eu trouxesse todos deles, daria ainda mais 2 vídeos, 1 ou 2 vídeos. Então, vou focar aqui mais nas pistas de trabalho prioritárias apresentadas por eles em síntese, a partir dos textos que eles analisam. Por exemplo, a partir de um texto, eles identificam um conjunto de erros na planificação do texto textual dos alunos, ou seja, o que precisa ser trabalhado em sala de aula com esses estudantes, a planificação textual. Ele tem alguma questão enunciativa, ele entende quem é o destinatário desse texto, qual foi a orientação, então ele tem que considerar também quais são os destinatários do texto, pode estar em falta em algum dos textos. Qual é o desenvolvimento da história? Esse desenvolvimento da história apresenta um início, um meio e um fim? Tem isso construído de maneira adequada? Se ele é capaz de construir isso de maneira adequada, ele está desenvolvendo bem a história. Se não, é necessário que o aluno trabalhe essa habilidade. Qual é as dificuldades de ortografia? Quais são? É preciso ver. Qual é a conjugação verbal? A conjugação dos verbos. Isso é muito importante, isso precisa ser sempre analisado. Qual é a conjugação dos verbos? A todo momento, na produção escrita, a conjugação inadequada de um verbo pode gerar uma incorreção que não é corrigida tão facilmente quanto na fala, que nós, na sequência, podemos nos corrigir e reconstruir o texto em alguma medida. E a hierarquização dos problemas de Vera. O texto também pode ser reconstruído, lembrando aqui, ele vai falar agora do texto da Vera, mas lembrando aqui que o texto escrito pode ser reconstruído. Mas se não for revisado adequadamente e o aluno demonstrar muitas dificuldades na conjugação dos verbos, é necessário que o professor ou a professora tenha um conjunto de atitudes para ajudar esse aluno a se desenvolver melhor. Aí também vai mostrar aqui, por exemplo, quais são as descrições dos personagens, já em outro texto da aluna Vera aqui. Quais são as dificuldades nas descrições dos personagens e do espaço? O uso do discurso direto, indireto, como é que foi feito? Repetição dos organizadores lógicos. Como é que ele vai organizando? Aqui é muito comum nós vermos vários alunos tendo muita repetição de um aí, então, a repetição toda hora do i. E esse conjunto de procedimentos pode ser um indício de uma dificuldade dos alunos de organizar logicamente o texto que eles construíram. Também tem o emprego de tempos verbais, conjugação, a influência da oralidade na escrita. Isso é muito importante que nós, enquanto professores, precisamos ter um entendimento bastante aprofundado na noção de que escrita e oralidade são duas coisas diferentes. Escrever é uma coisa, falar é outra coisa.
Então, embora haja algumas semelhanças em alguns aspectos, são dois procedimentos bem diferentes. E já aqui eles falam mais sobre os textos narrativos, né, esse processo. E, por fim, eles fecham no capítulo 7 os textos argumentativos. Eu achei muito interessante quando eles apresentam, né? Aqui tem a materialização, né, de uma ideia deles, né? Central do livro, eu vou ler para vocês antes de entrar aqui um pouco mais na argumentação, que é na página 86 que eles falam. Se o texto oral escrito é uma materialização da linguagem, é por meio dele que podemos detectar os problemas e as dificuldades dos alunos em relação ao nível de conhecimento esperado em um determinado ano. Olha só que reflexão preciosa para nós professores. Eles vão destacar aqui na página 93 essas pistas de dificuldades. E a partir de um texto de um aluno, de uma carta que esse aluno faz, uma carta de natureza mais argumentativa, eles vão propor 3 pistas aqui, que é a revisão, vírgula, agrupamento de argumentos e desenvolvimento de novos argumentos. Ou seja, a gente precisa, na hora de trabalhar a argumentação com os estudantes, se eles apresentarem dificuldades, nós vamos sentar e conversar com eles e propor atividades que façam com que eles discutam os seus argumentos e também proponham novos argumentos para tornarem seus textos mais consistentes, né? E aqui vem o segundo passo, segmentação dos argumentos, construindo-se frases pontuadas adequadamente e organizadas em parágrafos. Aí a gente vai organizar esses argumentos em frases que estarão inseridas em parágrafos inteiros que serão parte dos textos. E também tem, que é essencial aqui, é um ponto central da proposta dos autores, o trabalho com a ortografia de palavras mais frequentes a partir da zona proximal de desenvolvimento, criando-se dúvidas ortográficas, né? Ou seja, eles vão mostrar aqui, cada um desses 3 blocos, né, que os alunos vão construir argumentos em tópicos e frases e como isso pode ser organizado. E aí a gente vai ensinando, por exemplo, uma expressão como primeiramente, em segundo lugar, finalmente, por fim, de uma parte. Quando a gente usa essas expressões para organizar os argumentos dentro de um parágrafo. Isso vai ser construído. Primeiro organizamos com eles os argumentos, depois como isso é organizado e, por fim, também tem um trabalho com a ortografia, em que os alunos criam hipóteses de por que aquelas palavras estão grafadas incorretamente. Claro, podemos explicar as regras para eles de ortografia, mas esse processo não é tão simples assim, a gente pegar todas as regras de ortografia sempre que houver uma determinada dificuldade. A gente vai ensinar, aqui a proposta dos autores é que a gente ensina a ortografia, muito das regras ortográficas, a partir dos erros dos alunos. Isso pode ter um potencial valioso no desenvolvimento da escrita. É isso, gente. Portanto, este livro é fundamental para vocês que querem ser professores de português e também para professores universitários usarem suas aulas de formação de professores, pois este livro traz uma ampla e rica quantidade de sugestões para que os professores sejam capazes de ajudar os seus estudantes a desenvolverem as suas capacidades, ou seja, competências e habilidades, prefiro dizer competências e habilidades, né, do que capacidades, as competências e habilidades relacionadas à escrita. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenham qualquer dúvida ou qualquer comentário a fazer, deixem logo abaixo na descrição, no espaço para os comentários do vídeo, tá bom, gente? É isso e até a próxima. Tchau!